Você sabe o peso da pedra que foi colocada na entrada do sepulcro de Jesus? Você sabe também o porquê dela haver sido colocada e também dela haver sido tirada dali da entrada do sepulcro de Jesus? Eu sou o pastor Elias Soares e hoje quero trazer esta curiosidade para você. Pai Santo, mais uma vez queremos te agradecer e te louvar por esse momento ímpar, singular, de mais uma vez estarmos aqui na tua presença. Venha nos abençoar, nos capacitar e abençoar cada um dos teus filhos que irão assistir a este vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, você sabe que, de acordo com o Evangelho, segundo escreveu Marcos, as mulheres foram até o sepulcro para ungir o corpo do Senhor Jesus. Mas havia algo que as preocupava muito, e a preocupação estava diretamente relacionada à pedra que foi colocada na entrada do sepulcro de Jesus. Que, a bem da verdade, aquele era um sepulcro novo que pertencia a José de Arimateia, sepulcro este que ele cedeu para que pudesse ser sepultado o corpo do Senhor Jesus Cristo. E é curioso que depois que Jesus foi colocado no sepulcro, foi rolada uma pedra. E de acordo com Josh McDowell, aquela pedra pesava cerca de 2 toneladas, porque quando nós examinamos o relato bíblico, a Bíblia diz apenas que aquela pedra era muito grande, sem se preocupar em nos dizer qual era o peso da pedra. Portanto, Josh McDowell, através da sua pesquisa arqueológica, descobriu que aquela pedra pesava cerca de 2 toneladas, a saber, 2.000 quilos. Fora esse peso exagerado desta pedra, que era uma pedra circular, havia do lado direito e do lado esquerdo desta pedra um selo romano, que era um tipo de um imprimatur do imperador, era uma autorização do imperador ali naquela pedra. Aquela pedra, de forma alguma, ou aquele sepulcro, poderia ser violado sem a autorização do Estado. Mas a primeira curiosidade que eu quero trazer, além destas que já apresentei, é por que uma pedra tão pesada como esta foi colocada na entrada do sepulcro onde estava o Senhor Jesus Cristo. Bom, existem 2 razões históricas. A primeira razão histórica era justamente para evitar o furto, porque naquela época havia muitos ladrões de sepulcros, porque muitas pessoas eram colocadas dentro do sepulcro com os seus pertences, porque tinham determinadas crenças, o que não era o caso do Senhor Jesus Cristo. Só que para os ladrões, eles não estavam preocupados com se a pessoa cria ou não cria. O que eles estavam buscando era algum pertence que algum familiar pudesse ter colocado ali juntamente com o cadáver. Então, primeira explicação. Aquela pedra foi colocada justamente para evitar o acesso de ladrões de sepulcros. A segunda razão pela qual esta pedra foi colocada na entrada do sepulcro, esta é extremamente curiosa. Era para evitar a contaminação ritual com um morto. Porque de acordo com a Torá, de acordo com as leis judaicas, não se podia tocar no morto. Ninguém podia ser contaminado pelo morto. Caso a pessoa fosse contaminada, entrasse em contato com o morto, ela teria que passar por um outro ritual que lá em Números capítulo 19, nós temos, por exemplo, a chamada Ruká Paradumá. Existe a mitzvah, que é um mandamento, e existe a Ruká, que é um estatuto. E geralmente esse estatuto, dentro do pensamento judaico, ele é entendido como sendo suprarracional, porque muitas vezes não temos condições de racionalmente entendermos as peculiaridades desse estatuto, porque eles aparentemente soam como gritante contradição. Se não, vejamos,
quando uma pessoa tocasse no morto, ela deveria ter sobre si, ela ser espargida melhor, com a água que ia a cinza da novilha vermelha, porque Rucá Paradumá significa o estatuto da novilha vermelha. Então ela se contaminando, o que é que ritualmente teria que fazer para que ela fosse purificada? Escolhia-se uma novilha que era totalmente vermelha, ela não poderia ter nenhum fio branco de nenhuma outra cor, a não ser toda vermelha. E depois que encontravam esta novilha, eles matavam essa novilha, pegavam o couro da novilha, queimava, e a cinza da novilha era colocada numa água, juntamente com vários elementos, entre eles o pau de cedro, e depois que tudo isso era realizado, pegava-se então esta água com a cinza da novilha vermelha, juntamente com esses outros elementos, e colocava sobre o contaminado, ela espargida melhor, sobre o contaminado. E quando ele recebesse esta água com a cinza da novilha vermelha sobre o seu corpo, então ele se tornava puro. Por quê? Ele era impuro por ter colocado no morto. E agora, com a água contendo a cinza da novilha vermelha, então ele era purificado. Mas olha só, que curioso. Quem matava a novilha ficava contaminado. Quem queimava a cinza da novilha ficava contaminado. Quem misturava a água com a cinza da novilha, a cinza da novilha, também ficava contaminado. E quem também colocasse aquela água com a cinza sobre a pessoa contaminada, também ficava contaminado. Só que, curiosamente, quem estava contaminado, ao receber aquela água da novilha, que contaminava aqueles que estavam oficiando, a pessoa contaminada ficava pura. O puro ficava contaminado e o contaminado ficava puro. Portanto, esta pedra, ela era colocada na porta do sepulcro para justamente evitar a contaminação ritual. Você gostou desse vídeo? Agora olha que interessante. Eu já peço para você compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, que você possa hypar esse vídeo, deixar o seu comentário e se tornar membro do nosso canal. Agora que interessante, né? Por que foi necessário rolar a pedra da porta do sepulcro? Esta é uma outra curiosidade. Será que a pedra foi rolada para que Jesus pudesse sair? É claro que não. Jesus, nesta nova configuração do seu corpo, que já não estava mais com um corpo mortal, de acordo com Romanos capítulo 6, versículo 9, de acordo com Filipenses capítulo 3, versículo 21, o seu corpo era incorruptível, imortal e glorificado, atestado ainda por 1 Coríntios capítulo 15, 51 a 53, e também 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 16 e 17. Jesus, portanto, tinha um corpo glorificado. E nesta nova configuração, Jesus poderia sair de qualquer lugar. Não somente sair e entrar em qualquer lugar. E primeiro, sair de qualquer lugar que fosse hermético, que estivesse hermeticamente fechado. Ou seja, qualquer lugar que estivesse hermeticamente fechado, ele poderia sair. E de qualquer lugar, e em qualquer lugar que também estivesse fechado hermeticamente, ele poderia sair sem que ninguém viesse rolar a pedra ou abrir a porta. Se não, vejamos, Lucas capítulo 24, 36 a 39, os discípulos estavam trancafiados por medo dos judeus. E de repente, alguém adentra aquele recinto sem que ninguém tivesse sem que ninguém tivesse aberto porta ou janela. Ele entrou simplesmente sem que ninguém pudesse tornar aquele ambiente acessível. E quem é essa pessoa? O Senhor Jesus Cristo. Ele tanto entrou como também saiu sem que ninguém tivesse aberto portas ou janelas. Portanto,
ele não estava mais nesse processo de limitação. Você já pensou? É isso que nos aguarda, um corpo glorificado, um corpo incorruptível. Então veja que, por que então foi necessário rolar a pedra? Não era para Jesus sair. Sabe por que foi necessário rolar a pedra? Para que os discípulos pudessem entrar, ver os lençóis e o lenço que estava sobre a sua cabeça e conferir em loco que Jesus não estava mais ali, mas ele havia ressuscitado, como disse o anjo. Não vos assusteis. Buscais a Jesus, o Nazareno? Ele ressuscitou, não está aqui. E os discípulos entraram e conferiram que realmente Jesus já não estava mais naquele ambiente, porque ele já havia ressuscitado. Portanto, a pedra foi rolada, não para que Jesus pudesse sair, mas para que os discípulos pudessem entrar e conferir e posteriormente crer no poder da ressurreição e que Jesus realmente não estava morto, mas que ele havia ressuscitado. E eles pudessem ter a confirmação da promessa e da palavra, porque os próprios discípulos não acreditavam e nem tampouco esperavam que Jesus fosse ressuscitado. Eles não esperavam, não acreditavam que ele foi ressuscitado. E não esperavam, eles estavam incrédulos, todos eles. Então, Jesus deu várias provas da sua ressurreição. Agora, se o sepulcro estivesse fechado, como aquelas mulheres poderiam rolar a pedra, ou os discípulos, e conferir que Jesus não estava mais ali? Até porque havia uma guarda romana que, a pedido dos judeus, foi colocada ali para impedir o acesso ao sepulcro. Glória a Deus! Portanto, Deus se antecipou, sabendo de tudo isso, então ele rola a pedra, e ali havia um anjo, que possivelmente foi aquele anjo que rolou aquela pedra, a fim de que os discípulos pudessem acessar a sepultura. Nós louvamos a Deus, porque isso traz para nós esperança. Ele morreu pelos nossos pecados, e ressuscitou para a nossa justificação. Ele não está no sepulcro, ele ressuscitou, e ele subiu, e está sentado à destra da majestade nas alturas. O Pai tem o seu trono e o Filho tem o seu trono. E olha, que ele nos fez uma promessa. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Que Deus abençoe sua vida. Confesso que estou aqui sentindo a presença de Cristo, a presença do Espírito Santo. Glória a Deus por esta palavra, por esta verdade irrefragável, incontestável, que está na palavra de Deus. Espero que você tenha gostado. Senhor nosso Deus, queremos te louvar e glorificar mais uma vez pela tua presença gloriosa e pelo testemunho da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, abençoa todo o teu povo para a glória do teu nome. Que Deus possa estar te abençoando e que você possa ser abençoado com a mensagem deste vídeo, em nome do Senhor Jesus. E a mensagem é esta: ele não está na sepultura, ele ressuscitou ao terceiro dia, conforme ele prometeu, porque a sua palavra é fiel. Pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, elas não passarão. E assim está escrito, e assim foi feito. Um beijo no coração de cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.